Recentemente, o governador do estado, Rui Costa, ontem adotou diversas providências e o prefeito Colbert Martins também não ficou atrás. Medida importante também foi adotada no dia de hoje pelo secretário de Transportes e Trânsito, Saulo Figueiredo, que vai falar conosco qual foi essas medidas adotadas para tentar coibir esse vírus que vem crescendo assustadoramente. Secretário, bom dia. É um assunto que está preocupando todo o mundo. E agora, de 15 dias para cá, tem preocupado também o Brasil, tem preocupado o nosso estado e a nossa cidade. Nós temos o privilégio, a segurança de ter o prefeito Colbert Martins, médico, especialista nessa área de epidemias. Ele é professor da universidade justamente nessa matéria. Desde então, desde o surgimento do primeiro caso na nossa cidade, ele tem adotado as medidas técnicas, montou um comitê para o combate ao coronavírus. Esse comitê funciona na Secretaria de Saúde e desde então nós temos seguido fielmente as orientações do nosso prefeito, que além de prefeito está preocupado com o nosso povo, ele é técnico nesse assunto. No que tange ao transporte público, ele nos determinou que buscássemos medidas também no sentido de prevenir e preservar o cliente do transporte público. Nesse sentido, ontem tivemos reunião de secretários, logo cedo, e logo após reunimos aqui todas as representações dos operadores do sistema de transporte público. A saber, o representante do transporte coletivo por ônibus esteve aqui conosco, o representante das vans que fazem um transporte rural na nossa cidade, o representante do transporte escolar, da Associação Transporte Escolar, táxis e mototáxis. Foi uma reunião muito produtiva. Nós fizemos uma compilação de medidas sugeridas pela ANTP, pelo Fórum de Secretários e Dirigentes de Mobilidade no Brasil, qual nós fazemos parte, e fiz contato também com alguns amigos secretários do Brasil, como de Aracaju, de Salvador, de Florianópolis, para a gente se inteirar das medidas que estão sendo tomadas a nível nacional em cidades que já têm casos de coronavírus, para que nós aqui também submetêssemos ao comitê a apreciação de algumas medidas. E foi o que nós fizemos ontem. Algumas medidas já foram determinadas pelo nosso prefeito desde a semana passada e já estão em andamento. Então, em um número considerável, não em 100% dos ônibus, desde a segunda-feira passada, nós já temos a higienização por álcool gel em alguns ônibus. Ontem orientamos aqui aos operadores de todos os modais que fizessem, não só propusessem a higienização para os clientes, mas como também dos operadores. A gente não pode se preocupar somente com os clientes, a gente tem que ter a preocupação com os operadores. Temos acompanhado muito preocupados nos noticiários, principalmente na China e na Itália, que são os países que tiveram aí a maior incidência do coronavírus, da contaminação dos profissionais de saúde e mortes também dos profissionais de saúde. Então, a gente tem a preocupação não só com a população de modo geral, mas também com os operadores do transporte público. Uma outra medida que nós já orientamos ontem é a higienização dos veículos. Nós estamos aguardando, submetemos um documento ao comitê, para que o comitê passe maiores orientações e aprove algumas medidas. São medidas extensas. A nossa secretária Denise ontem estava em Salvador participando também de algumas reuniões a nível de estado com outras cidades para trazer mais medidas, mais segurança para a nossa população. Nós estamos aguardando para o dia de hoje algumas dessas respostas, mas algumas medidas já estão em andamento. Então, nós já iniciamos ontem também a higienização dos terminais. Então, vou passar para você algumas imagens. Nós já começamos ontem pelo Terminal Central, uma aceitação muito boa da população. Através da CESP, nós iniciamos esse trabalho. E já no dia de hoje, nós aguardamos que a CESP também nos dê um aval para a higienização de equipamentos como corrimões, cadeiras nos terminais, equipes diferentes para a gente fazer esse trabalho durante o dia. Já foi autorizado pelo nosso prefeito. Fora isso, já orientamos também os modais que evitem o uso de ar-condicionado, no caso de táxis, alguns ônibus têm, algumas vans também hoje já operam com ar-condicionado, alguns micros. Então, que funcionem com as janelas abertas, são algumas orientações que estão sendo feitas
em todo o Brasil. Os operadores nos pediram para fazermos campanhas educativas. Já fizemos contato ontem cedo com a Secretaria de Comunicação, já encaminhamos um expediente, a Secretaria de Comunicação sinalizou positivamente, então devemos lançar campanhas educativas ainda essa semana em regime de urgência, não só para os clientes do transporte público, mas também para os operadores e também para os nossos servidores. Orientamos a população para evitar deslocamentos desnecessários. Obviamente que o transporte público está aí para atender não só quem vai ao trabalho, não só quem vai estudar, mas também quem vai buscar o lazer, vai buscar qualquer outro tipo de atividade, como ir ao cinema, né? um encontro entre amigos. Então, nós orientamos que, nesse momento, evite os deslocamentos desnecessários. Orientamos também aos idosos que, com a necessidade que se saia para usar o transporte público, evite os horários de pico, né? Então, nós temos a campanha educativa para operadores e usuários, essas orientações, e aguardamos uma manifestação agora do comitê para que possamos encaminhar ao nosso prefeito aí também uma minuta para um decreto específico para o transporte público. O que é que o senhor já está pensando em fazer, secretário, aqueles horários de pique, aqueles ônibus que vêm superlamente lotados, já foi as escolas para amanhã, mas o senhor já tem uma meta, já tem um planejamento, já está se organizando no caso de aumentar essa quantidade de contaminação em Feira de Santana? Como o senhor vai fazer, já que muitos ônibus determinados como Asa Branca, Feira Nova e outros bairros andam superlamente lotados? O que tem ocorrido desde a sexta-feira passada, Paulão, a gente está monitorando isso diariamente, é uma queda no uso do transporte público. A população, por si só, já tem atendido as orientações do poder público de um modo geral, então tem havido a queda. Estamos monitorando desde ontem, vamos nos reunir hoje com as operadoras, principalmente do transporte coletivo, e o dado que nós temos de sexta-feira para cá é um dado de tranquilidade. Então, somente com a proibição das aulas no setor público, nós teremos aí uma queda aproximadamente de 14 mil usuários dia do Estado, exatamente, 14 mil usuários dia. Com algumas universidades, né, a gente avalia que deveremos ter aí a queda de mais de 20 mil passageiros dia, né, que é um número bastante significativo. Então, o horário de pico, obviamente, que ele é um horário que concentra as saídas das pessoas. Alguns municípios têm tomado como medida orientar a mudança nos horários ou da iniciativa privada ou do próprio setor público, para que a gente não tenha o horário de pico, como é comum em qualquer lugar do mundo, que você tem ali um determinado horário, uma faixa horária pela manhã, no final da tarde, em que as pessoas estão chegando no trabalho, ou estão saindo do trabalho, ou estão indo para a faculdade. Mas com a suspensão, né, principalmente das aulas no setor público municipal e no setor público estadual, nós cremos que essa condição do horário de pico ela vai ser suavizada. Como as medidas passam a valer algumas no dia de hoje, no dia de amanhã, nós estaremos com toda a nossa fiscalização, estaremos nos reunindo diariamente para que a gente analise o panorama e tome a melhor medida para preservar a nossa população. A TV Caldeirão agradece os esclarecimentos. Falamos com o secretário de Transporte e Trânsito do município de Feira de Santana, Saulo Figueiredo. Obrigado, secretário. Paulão, nós que agradecemos. É imprescindível esse papel de vocês nesse momento tão delicado de estar levando a informação fidedigna a quem está em casa acompanhando. As pessoas entenderem que tudo que está ao alcance do poder público está sendo feito e também dos amigos profissionais de imprensa, que nesse momento de extrema delicadeza está realmente, como no seu caso, mostrando o verdadeiro papel da imprensa. A gente que agradece a vocês.